Amém, queridos? Então vamos meditar na palavra, né? Nessa manhã maravilhosa, em mais uma escola bíblica dominical. O texto que nós vamos estudar hoje está em Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo de número 24. O tema da nossa mensagem é exemplos a serem seguidos. E eu, com a ajuda do Espírito Santo, separei aqui os principais exemplos que nós encontramos nesse capítulo, que nós precisamos observar, né, e segui-los. Nós sabemos que tudo que é extraído da palavra de Deus contribui para o nosso crescimento espiritual, né? E eu tenho certeza absoluta que o Senhor, Ele falará aos nossos corações, amém? Então nós vamos ler Gênesis, capítulo de número 24, amém? Vou pedir para os irmãos fazerem a leitura aí de forma alternada, para que nós possamos então, para a gente ganhar tempo, nós vamos ler então do versículo 1 ao versículo de número 5, e aí eu vou explanar depois todo o capítulo, amém? Então, Sofia pode ler para nós? Gênesis capítulo 24, do versículo 1 ao versículo de número 6. Nós vamos ler do 1 ao 6, amém? Pode ler? E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quereras seguir-me a mulher a essa terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guia-te, que não faças lá tomar o meu filho. Amém? Queridos, aqui na tradução que eu tenho acesso, no versículo 6, Abraão fala para o servo dele, né, que eu compreendo que é Eleazar, né, porque no capítulo, em Gênesis, se não me engano, no capítulo de número 15 ou 16, Abraão, ele menciona o nome desse servo, né? Abraão, em determinado momento, né, ele menciona o nome desse servo, que era o servo mais antigo da casa dele. Então, nós vamos começar então meditando, trazendo aqui 6 exemplos, né, os principais exemplos que nós precisamos segui-los para que tenhamos, né, uma vida cristã saudável e que possamos estar sendo fortalecidos com a palavra do Senhor. E o primeiro exemplo que eu trago aqui, de acordo com esse texto, é que mesmo Abraão vivendo em uma terra estrangeira, Abraão, ele decidiu se manter firme, fiel, né, aos propósitos do Senhor. E assim como Abraão, nós também somos estrangeiros, né, nesse mundo, ou seja, nós estamos de passagem, né, estamos de passagem aqui nessa terra. E nós, irmãos, precisamos nos comportar assim como Abraão se comportou, né? Abraão, ele é um exemplo para nós, né? E mesmo ele estando longe da sua parentela, mesmo Abraão, eu fico imaginando, e quando eu estava meditando, eu estava me lembrando do pastor Josué, porque ele sempre fala, né, que quando ele lembra, ele sempre menciona, nós aqui em Brasília temos, né, os irmãos para nos reunir, né, e ele dizia que no Rio Grande do Sul é só eu e a minha família. E quando eu estava meditando sobre isso,
né, sobre esse exemplo, eu me lembrei do pastor Josué. Pense aí, Abraão, né? Abraão já não tinha mais Ló perto dele, porque a Bíblia diz que quando ele saiu, né, da casa do seu pai, a Bíblia diz que ele saiu levando Ló, né? Só que no capítulo 13, a Bíblia mostra-nos que Abraão e Ló, eles se separaram. Então Abraão já não tinha mais a companhia de Ló, né? Abraão não tinha mais a companhia de Rebeca, de Sara, quando ele mandou o servo ir atrás, né, da esposa para Isaac. Então, Abraão praticamente ali era só ele e Isaac, né? Ele e Isaac, é claro que Abraão, pelo que nós vamos ver aqui no texto, esse servo de Abraão também ele era servo do Senhor, né? Ele também era um homem temente ao Senhor, ele também era um homem que seguia os princípios do Senhor. Mas vamos imaginar aí que Abraão tivesse um grupo bem reduzido de pessoas com as quais ele podia se reunir, com as quais ele podia, né, estar ali tendo comunhão, se confraternizando, né, e estudando um pouco mais sobre o Senhor, né? A Bíblia diz que ele já era avançado em idade, já estava bem velho, quando ele então decidiu mandar buscar, né, uma esposa para Isaac. Então Abraão, irmãos, ele era peregrino na terra. Abraão andava, né, ele não tinha paradeiro certo, né? E assim como nós também somos estrangeiros aqui nesse mundo. Vou pedir para alguém ler para nós João, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 19. Sofia, você vai abrir em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. 1 Pedro 2, 11. Amém? Alguém lê para nós Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 19, por gentileza. Alguém pode ler, por favor? Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu o escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso, o mundo odeia vocês. 1 Pedro, Sofia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Então, Jesus, ele disse, né, ele está dizendo para os discípulos, vocês não são mais desse mundo, né? Vocês não são desse mundo. E essa passagem, ela também, né, ela se estende a nós. Por quê? Porque fomos alcançados, né, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Então, nós não somos mais desse mundo. Lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15, há um mandamento ali para nós, né? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, Tiago também nos diz que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, isso mostra que o Senhor, né, ele nos tirou do mundo, né? Apesar de nós estarmos aqui no mundo físico, digamos aqui na terra, né? Mas nós não somos daqui mais, né? A nossa pátria não é aqui, né? Então, nós precisamos compreender isso e assim como Abraão, ele mesmo em terra estrangeira, ele se mantinha firme diante do Senhor, nós também precisamos seguir este exemplo que Abraão nos deixa. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pode ler, Sofia, por favor. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhas das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Então Pedro, ele está nos dizendo que nós somos estrangeiros, né? Confirmando aqui, né, que nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem aqui, né? E enquanto nós estivermos aqui, irmãos, é importante nós vigiarmos, né, para que nós não venhamos perder, né, o direito de estarmos com Cristo. Em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11, né, o Senhor Jesus disse, guarda o que tem,
para que ninguém roube a tua coroa. Lá em Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 13, Jesus ele fala, vigiai e orai, né? Porque não sabeis o dia e nem a hora, né? Então, que o Senhor vai voltar, né? E isso também nos leva a refletir acerca também da nossa passagem, ou da nossa ida, né? Desse mundo, né? Para a eternidade. Então, nós precisamos viver aqui nesse mundo, porém compreendendo que nós não somos daqui. Nós estamos de passagem, não é? E a qualquer hora nós podemos ir embora, né? A qualquer hora nós podemos partir desse mundo, né? E nós temos duas formas de ir embora desse mundo, né? Uma é partindo, ou seja, deixando essa vida, né? E a outra forma é sendo arrebatado pelo Senhor. Então nós precisamos vigiar para nós não perdermos, né, esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos, né, com Ele, né, por toda a eternidade, se permanecermos fiéis a Ele. O segundo exemplo que eu trago aqui para nós, de acordo com esse texto, é que nós não podemos voltar, irmãos. Nós não podemos voltar para o lugar de onde o Senhor nos tirou, né? Abraão, ele no versículo 6 e no versículo 8, né, ele fala para o servo dele, né, que não fizesse Isaac voltar para a terra de onde o Senhor, né, o tirou, né? Vamos ver Gênesis, capítulo de número 24, Gênesis 24, versículos 5, versículos 5, 6 e 8, né? Vamos ler do versículo 5 ao 8, né? Então, Abraão, né, ele fala para o servo não fazer Isaac voltar, né? Irmãos, e isso, nós também precisamos ter isso no nosso coração e sermos caprichosos no sentido de nós não voltarmos para o lugar de onde o Senhor nos tirou um dia. Irmãos, eu não pretendo, eu não quero voltar para o lugar de onde o Senhor me tirou, né? Porque se o Senhor nos tirou de lá, né? Se o Senhor nos tirou da vida em que vivíamos, se o Senhor nos resgatou do pecado, se o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, por que nós vamos querer voltar, né? A terra onde Abraão vivia era uma terra onde as pessoas, né, inclusive o pai de Abraão era fabricante de ídolos, né, de imagens de deuses, né, imagens de esculturas. Então o Senhor tirou Abraão de lá, né, para quê? Para que Abraão pudesse conhecê-lo, para que Abraão pudesse, né, receber aquilo que o Senhor prometeu para ele, que era uma grande descendência. E o Senhor nos fez uma promessa, mas nós só vamos alcançar esta promessa se nós permanecermos, né, na presença do Senhor. Então, Abraão, ele não voltou, né, e ele pediu para o servo para que ele não fizesse Isaac voltar, né, para a terra de onde ele havia saído. Eu vou pedir para alguém, pode ser a irmã Rosana, já deixar aberto para a gente aí em Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 16, Hebreus 11, 16, né? Então vamos ler, Sofia, por gentileza, Gênesis capítulo 24, do versículo 5 ao versículo de número 8. Pode ler, por favor? E disse-lhe o servo: porventura não quereras seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não farás lá tornar o meu filho. Amém? Hebreus,
Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 16. Pode ler, irmã Rosana, por gentileza? Hebreus capítulo... Amém. Pode ler, irmã. Mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles. O versículo, acho que é o versículo 15, irmão, que fala que eles não voltaram, né? Eles não voltaram para a terra de onde eles haviam saído. E no versículo 16, né, fala que eles aspiravam, ou seja, buscavam uma pátria celestial. E o Senhor não se envergonhava deles. Por quê? Porque eles tinham esse objetivo em comum, que era a pátria celestial. Vamos ver o que Jesus ele fala sobre esse assunto em Lucas, capítulo de número 9, Lucas 9, 62. Alguém pode ler para a gente aí, Lucas 9, 62. Há quem diga que essa passagem que eu estou citando agora, de Lucas 9, 62, há quem pregue que esta passagem ela se refere ou ela se restringe às pessoas que abandonam a obra, que deixam de fazer a obra do Senhor, né? As pessoas que têm um trabalho no Evangelho, ou seja, um trabalho de anunciar o Evangelho, e essas pessoas deixam. E há quem use esta passagem, né, somente para essas pessoas. Mas não, irmãos. Essa passagem ela se refere a todos que abandonarem a fé, a todos que deixarem o Senhor. Vamos ler Lucas, capítulo 9, versículo 62. Alguém pode ler aí, por gentileza? Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Então, Jesus disse que aquele que põe a mão no arado, né, e olha para trás, ou seja, abandona, deixa, né, essa pessoa ela não está apta, né, ao reino de Deus, ela não está preparada, ela não está pronta, né, ela não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ela olhou para trás, ela desejou voltar. Olha só, irmão, Jesus disse que quem coloca a mão no arado e olha para trás, né? Ele não disse aquele que abandona o arado, aquele que olha para trás, né? Por quê? Eu não entendo muito bem dessa questão de arar a terra, mas eu acredito que quem estava arando a terra não podia olhar para trás. Por quê? Porque tinha que estar ali firme, né? Ali olhando, cuidando dos animais. Então, não podia olhar para trás, não podia desistir. Então, Jesus está dizendo, olha, aquele que olhar para trás, aquele que pelo menos dê misericórdia, irmãos. Isso é muito sério, né? Então, nós não podemos voltar, né, para o lugar de onde o Senhor nos tirou. Então, alguém gostaria de comentar sobre este tópico? Pastor Josué, irmã Rosana, irmã Leidiane, alguém gostaria de falar sobre esse primeiro exemplo aqui que nós trouxemos? Alguém gostaria de falar? Amém? Eu acho que esse olhar para trás, né? No caso, é a gente voltar a desejar fazer o que a gente fazia antes. Por exemplo, a pessoa que tinha certos vícios, aí a pessoa começa a lembrar com saudade e começa a se inclinar novamente para coisas que fazia antes. Isso pode ser diversas coisas, né? É verdade. Enfim, outras coisas. Muitas coisas, aliás. É verdade, irmã Rosana. Pastor Josué, você gostaria de falar, Pastor Josué? Eu acredito que as pregações que sempre vieram de muitos pastores dizendo que se abandonar o trabalho, eu acho que se nós formos olhar para os tempos antigos, não tinha essa história de que estava no trabalho do reino do céu, não. As pessoas serviam a Deus. Então, nós devemos ver que Deus, ele nos molda, né? Ele vai nos ensinando e vai nos colocando num caminho de salvação.
E assim, quando nos ensina, nos ajuda a nós nos livrarmos das coisas que no passado nos levariam à morte eterna. Então, isso vem trazer para nós um conhecimento no sentido de que as coisas que já se passaram não devem ser lembradas por saudade. Porque quando nós temos saudade das coisas que nós conseguimos vitória através da mão do Senhor, nós ainda não estamos libertos dela. Acredito que seja isso. Amém. E é muito interessante isso, irmãos. Vocês lembram que o povo de Israel, quando saiu do Egito, né? Eles desejavam, né, comer, né, carne do Egito, cebola, alho, né? Segundo eles diziam, né, que lá no Egito eles comiam, e na verdade eles eram tratados como escravos, eles não comiam o melhor da terra do Egito, eles comiam, né, aquilo que os egípcios não queriam, ou não comiam, ou seja, então nós não podemos desejar, não podemos voltar, né, para o lugar de onde o Senhor nos tirou, amém? O terceiro exemplo que eu trago aqui para nós, de acordo com esse texto, né, é que nós devemos oportunizar as pessoas a serem abençoadas, fazendo parte do maior projeto de Deus, que é, né, que é salvar, né, que é a salvação. Então, o maior projeto de Deus na vida de um ser humano é a salvação, né? Então nós, como pregadores, como servos do Senhor, como conhecedores da palavra, nós precisamos oportunizar essas pessoas. E sabe, irmão, só abrindo um parênteses aqui, nós precisamos também estar prontos, né? Psicologicamente preparados ou prontos para decepções, caso hajam recusas, ou, né, com relação ao evangelho, especialmente se essa recusa acontecer por parte dos nossos familiares, por parte dos nossos parentes. E não é fácil, né, irmão? Não é fácil você ver um parente seu, né, recusar Jesus. Não é fácil você ver um familiar seu recusar Jesus. Mas nós, como conhecedores da palavra, nós devemos fazer o que Abraão fez, né? Oportunizar. Quando Abraão manda o servo dele ir para a terra da sua parentela buscar uma esposa para Isaac, ele está dando oportunidade para a sua gente participar de um grande projeto de Deus, né? Concedendo uma esposa para Isaac, né? Mas assim, ele corria o risco de receber um não. Ele corria o risco de ter este pedido recusado, né? Então, nós precisamos, né, como servos do Senhor, como conhecedores da palavra do Senhor, nós não podemos, irmãos, nós não podemos deixar de oportunizar, né, os nossos familiares. Às vezes a gente não tem muito jeito para falar, né? Às vezes a gente não tem... eu lembro quando eu me converti, meu pai, ele chegou a dizer para mim o seguinte: olha, se você pregar para mim, que eu pregava para ele, né? Se você pregar para mim de novo, eu vou te dar uma surra, né? E aquilo me inibiu, né? Eu era novo convertido e eu terminei, né, ficando com medo do meu pai, e aí deixei, né, de pregar para ele por um tempo, porque ele me ameaçou, né? E vão existir situações na nossa família, ou até mesmo entre os nossos amigos, né? Pessoas que nós conhecemos que não servem a Cristo, né? Vão existir momentos em que o inimigo vai querer nos intimidar, né? Vai querer nos calar, né? Seja talvez por meio de timidez, né? Por meio de vergonha, ou qualquer coisa desse tipo. Mas nós precisamos, né, seguir o exemplo de Abraão. Abraão oportunizou, ele deu oportunidade, né? A parábola do semeador, ela é bem clara quando ela diz que o nosso papel, a nossa função é semear. Se as pessoas vão aceitar ou não, aí já não é com a gente, né? Já não é conosco, mas nós temos a obrigação de oportunizar.
né? E se nós, irmãos, deixarmos, né, de cumprir com esta tarefa, ou deixarmos de seguir esse exemplo, nós corremos um risco muito sério, nós corremos um risco muito grande de perder a salvação das nossas almas. Isso não sou eu quem inventa, é a Bíblia mesmo quem está dizendo, né? Então, em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4 ao versículo 6, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, vou pedir para Sofia, lê para a gente, mas lê na tradução da tua mãe, por favor. Eu gosto dessa tradução que ela é bem mais clara. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, né, vai dizer exatamente que essa é a perfeita vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus, né? Alcançar todos os seres humanos. Pode ler, Sofia, por favor? 4 ao 6, né? Uhum. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Olha só, irmãos. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E para as pessoas ouvirem e conhecerem a palavra, nós temos que anunciar, né? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue, né? Eu vou pedir para o pastor Josué ler para nós 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. E nós vamos ver que no finalzinho do versículo, né, tem ali um mandamento, né, para nós. Ele começa dizendo que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Mas ele diz também, né, que nós fomos chamados para anunciar esta palavra. Então, pastor Josué, pode ler, por gentileza? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Né? Então, irmãos, nós temos a obrigação, né, de fazer o que Abraão fez. Abraão oportunizou a sua gente. Abraão oportunizou os seus parentes a participarem de um grande projeto de Deus. E nós também precisamos oportunizar não apenas os nossos parentes, mas o mundo inteiro a participar do maior projeto de Deus, né? Que é exatamente salvar, né, a todos quantos querem, todos quantos abrem os corações para receber a palavra do Senhor. Pode ler, pastor Josué, por gentileza? Amém. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro está dizendo que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê, irmãos? Para nós anunciarmos, para nós oportunizarmos outras pessoas a terem a mesma, né, oportunidade que nós tivemos. Em Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 18 e o 19, os irmãos podem marcar aí, né? O Senhor disse: se eu te mandar avisar o ímpio que ele vai morrer e tu não avisares, certamente ele morrerás, e o sangue dele das tuas mãos eu requerirei. E o 19, o Senhor diz que se nós cumprirmos com o mandamento dele de anunciar, nós não seremos penalizados, né? Agora é importante nós cumprirmos, seguirmos esse exemplo que Abraão nos deu aqui nesse capítulo, né? Oportunizando a sua gente a participar desse projeto, né, tão maravilhoso, que tornou Rebeca mãe de muitos filhos, né? E eu sei, irmãos, que às vezes não se sente bem ou tem até mesmo é tímido, né?
eu tenho vergonha, eu não sei se vergonha seria a palavra correta, mas receio, né, de falar de Jesus para os seus parentes, né, para falar de Jesus para os seus familiares. Porém, se nós não falarmos, né, e essas pessoas morrerem, o Senhor pode cobrar, né? Vamos imaginar aqui, né, que de repente seja o último dia de vida de um parente nosso. E aí nós vamos na casa dessa pessoa, né, tomamos um café ou fazemos uma viagem para a casa dessa pessoa. E aí nós, para a gente manter sabe, a política da boa vizinhança, a política digamos assim, não, para ficar tudo bem, tudo zen, para ninguém, né, para ninguém ficar, a gente não contrariar ninguém ou não chatear ninguém, a gente não vai falar de Jesus não, porque eu ouvi semana passada uma pessoa dizer, né, que fez um evangelismo, né, restaurou uma família sem precisar falar de Jesus. Sem falar de... Irmãos, eu não acredito que a gente consiga fazer algo sem que Jesus esteja à frente, né? Então, vamos imaginar que aconteça uma situação como essa, né? Não, porque o fulano não gosta de ouvir, né? O fulano, ele não gosta e vai causar mal-estar, então eu não vou falar de Jesus para a pessoa, não, né? Eu vou deixar aí que, de repente, o Senhor levante uma outra pessoa para falar. E aí você viaja e você volta, né? Vamos imaginar que você vem embora, né? E aí aquela pessoa, quando você dá as costas, aquela pessoa tem um infarto, ou aquela pessoa sofre um acidente, né? Aquela pessoa morre. E aí? Como é que você vai ficar diante de Deus, né? Como é que nós vamos ficar diante de Deus se nós não fizermos o certo, que é oportunizar esta pessoa a conhecer Cristo, né? A servir a Cristo. E aí eu volto a dizer, né, irmãos, que nós temos a obrigação de fazer isso, né? Agora nós, claro, precisamos estar preparados psicologicamente, porque é difícil a gente ver alguém da nossa família negar Cristo, né? É triste, é decepcionante, porém nós não podemos, né, nos omitir, nós não podemos nos acovardar, né? Porque se eu falar o fulano vai ficar chateado comigo, né? Não, irmãos. É claro que nós temos que procurar falar, né, com educação, procurar falar, né, com amor, mas não podemos deixar de falar de Jesus. Eu lembro quando a mãe da Neide faleceu, né, que nós viajamos para lá, né, a Neide teve uma semana ou foi 2 semanas? Uma semana que todo dia, irmãos, eu sou testemunha disso, todo dia a Neide falava de Jesus para a mãe. Todo dia a Neide falava, mãe, que eles chamam de manhinha, né? Manhinha, olhe, manhinha, se firme com Cristo, abandone a bebida, mãe, abandone esse vício. Eu sou testemunha, ela passou 1 semana evangelizando a mãe, falando de Jesus para a mãe, né? Eu lembro quando ela fez o aniversário dela, em 2019? 2019. Ela fez um culto na casa dela, ela fez questão que a mãe fosse passar, né, um tempo com ela. E durante o tempo que a mãe passou com ela, eu sou testemunha, né? Ela falava de Jesus para a mãe todos os dias, né? Ela teve o cuidado, né, de levar a palavra de Deus para a mãe dela, né? Então, irmãos, nós precisamos seguir esse exemplo, né? Nós não podemos, irmãos, nós não podemos deixar de falar de Jesus para um parente nosso só porque, de repente, ele já nos olhou com a cara feia, né? De repente, ele já até disse para nós, olha, não fale de Jesus para mim não, né? Chegue com amor, diga, meu irmão, eu sei que você já me falou isso, sabe? Mas, olha, eu preciso, ainda que seja a última vez, mas eu preciso falar de Jesus para você, né? Eu lembro, irmãos, que eu tive em uma cidade, São Paulo, uma cidade chamada Cruzeiro, e eu fui evangelizar uma senhora.
E essa senhora, ela estava com câncer. E ela disse para mim, ela foi muito clara em dizer para mim, olha, eu não abandono as minhas imagens de esculturas. Eu não abandono. Ela disse, se Jesus quiser, né, habitar em mim, ele vai ter que dividir o espaço com elas, né? Ela chegou a falar, né, isso, não com, digamos assim, com tanta clareza, mas ela falou. E a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo de número 42, abre aí, Ney, por favor. Isaías 42, versículo de número 8, né? Isaías capítulo 42, versículo de número 8, achou? Está procurando, né? Isaías capítulo 42, versículo de número 8, o Senhor fala uma coisa muito interessante, né? Eu lembro, irmãos, que o meu pai, quando ele era vivo, o meu pai, ele gostava de feitiçaria. Meu pai, ele gostava de feitiçaria, né? Inclusive eu conheci alguns pais de santos que faziam trabalho para o meu pai, né? Mas eu precisava falar para o meu pai, eu falei isso, graças a Deus, né? Eu não vou ser acusado, né? Eu falei para o meu pai que feitiçaria é pecado. Eu falei para ele que quem praticasse feitiçaria não ia para o céu. Então, olha o que Deus fala em Isaías capítulo 42, versículo 8. Pode ler, Neide, por favor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Então, irmãos, né, as pessoas, eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas o Senhor, né, ele me incomodou para falar isso, né? De repente nós não temos nada contra, né, nós respeitamos, né, o direito de cada pessoa seguir a sua religião, né? Porém, nós precisamos dizer a verdade, e ainda bem que nós moramos em um país onde nós ainda temos, pelo menos por enquanto, nós temos, né, o direito de nos expressar, de expressar a nossa opinião. E é claro, nós vamos respeitar a pessoa. Se a pessoa disser eu não quero, não, tudo bem, mas nós podemos ainda dizer a verdade, né? Então nós podemos dizer para alguém que adora, né, imagens de esculturas, nós podemos ainda dizer, fulano, leia a Bíblia, procure conhecer a Bíblia que você vai ver que isso é errado. Pode falar, amigo. Na verdade não é a nossa opinião, é o que a palavra diz, né? Exatamente, é o que a palavra diz, exatamente. Então, irmãos, nós não podemos ser omissos, né? Então, quantas pessoas da nossa família, hoje, por exemplo, e eu tenho gente na minha família, né, que é devoto de uma imagem, é devoto de um santo, né? E, claro, eu respeito a opinião da pessoa, respeito o direito da pessoa, inclusive eu já falei de Jesus para a pessoa, né, já falei abertamente, e agora eu não falo mais. Por quê? Porque eu já fiz o meu papel. Eu já cumpri com o meu papel, né? Então, nós precisamos, né, seguir esse exemplo, né, que Abraão nos deu aqui, que foi oportunizar, né? Então, nós precisamos oportunizar falando de Jesus, né? Eu já falei muito, né, para algumas pessoas, né? Irmãos, quero deixar bem claro, nós não temos nada contra, né? Nós somos, inclusive, contra a intolerância religiosa, né? Nós somos contra as pessoas desrespeitar a fé dos outros, nós somos contra, né, as pessoas... Agora, nós precisamos dizer a verdade, né? Vamos ver algumas passagens na Bíblia. Êxodo, capítulo 20, Neide, por gentileza, abre aí, Êxodo, capítulo de número 20, do versículo 3 em diante, né? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre adoração de imagens de esculturas, né? E nós precisamos, irmãos, falar, né, com amor. Agora, não podemos deixar de dizer a verdade. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20, do versículo 3 em diante. Pode ler, Neide, por favor? 3 em diante? Isso, pode ler. Não adore outros deuses, adore somente a mim.
Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Então, vejam, né? Nós temos, acho que quase todos nós temos parentes, né? Que por não conhecer a palavra, às vezes por não ter tempo de ler a palavra, enfim, né? Não se aprofundar no conhecimento da Bíblia, né? Pratica a adoração, né? A ídolos, a imagens. E é importante nós dizermos a verdade, né? Agora, respeitar a decisão da pessoa, né? Se a pessoa quer continuar, amém, é um direito dela, né? É uma escolha dela, afinal de contas a vida é feita de escolhas, né? Vamos ver o que diz em Isaías capítulo 45, vou pedir para o pastor Josué ler para a gente, Isaías capítulo 45, versículos 20 e 21, Isaías capítulo 45, versículos 20 e 21, vamos ver o que o Senhor fala sobre isso, né? Eu lembro, irmãos, que quando eu me converti, né, eu era devoto de uma imagem, né? Eu era devoto de uma imagem que o pessoal fala que é padroeira dos cegos, né? E quando eu me converti, né, que eu conheci a verdade, eu disse, não, a partir de hoje eu só posso adorar um único Deus. Inclusive Jesus, ele fez menção disso lá no capítulo 4 de Mateus, né, e Lucas também, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, né, que o diabo prometeu para ele, né, todas as glórias desse mundo, e que se ele se ajoelhasse e adorasse ele, e Jesus disse, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. Acha aí pra gente, Neide. Mateus capítulo 4, é que eu não lembro qual é o versículo específico, né, que o Senhor fala, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a ele prestará culto, né? Então nós não podemos, né, prestar culto, né, a não ser para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu e a terra. Porém, volto a lembrar de novo que nós precisamos respeitar a decisão das pessoas, né? Se a pessoa decidiu, amém, nós não vamos criticar, nós não vamos jogar pedra na pessoa, né? Nós não vamos, né, difamar a pessoa, mas precisamos dizer a verdade, amém? Pastor Josué, Isaías capítulo 45, versículos 20 e 21, por gentileza. É o 4:10. 10. Ajuntem-se e venham, reúnam-se, vocês fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem, que há muito predisse isto. Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim? Um Deus justo e salvador? Não há outro além de mim. Amém? Então o Senhor está dizendo, né? Na minha tradução diz, venham e se apresentem, né? Então o Senhor diz que não sabem nada, ou seja, não conhecem aqueles que fazem procissões carregando suas imagens, né, de madeira, suas imagens de escultura. Agora, precisamos respeitar. Se é isso que as pessoas querem, amém, vamos respeitar, nós não vamos difamar, não vamos, né, porque é um direito, né, que cada cidadão tem de seguir o caminho que acha que considera o melhor, né, para si. Vamos ver Mateus capítulo 4, versículo 10. Pode ler, Neide, por favor? Jesus respondeu, vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, irmãos, né, Jesus está deixando bem claro, né, que nós devemos servir somente a Deus, né? Nós não podemos servir a dois senhores.
Está lá em Lucas capítulo 16, versículo de número 13. O Senhor disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos aborrecer um e vamos amar o outro mais do que vamos preferir um, né, e rejeitar o outro. Então tá bem claro, né? Salmo 115, né? Vou pedir para a irmã Rosana ler para nós, Salmos 115. Olha o que o Senhor fala, né? Salmos 115. Isso é importante, irmãos. Nós deixarmos assim bem claro, né? Mostrarmos para as pessoas, olha, está escrito na sua Bíblia, né? Não é algo que nós estamos inventando, não é algo que nós estamos imaginando, né? Está na Bíblia. E qualquer pessoa que tem acesso à Bíblia pode conferir, né? E ver que de fato essas referências estão escritas na palavra de Deus, né? E se nós acreditamos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós vamos crer no que está escrito nela, né? Se nós não crermos, então nós não, de fato, conhecemos a Cristo e, de fato, nós não acreditamos nele, né? Porque ele é a própria palavra, né? Está escrito, né? Todas essas referências estão na Bíblia. Então, vou pedir para a irmã Rosana ler Salmo 115. Pode ler, irmã Rosana, por gentileza? Salmo 115. Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Olha uma coisa. O Senhor. Ele Amém. nos abençoará. Amém, irmã Rosana. Uma coisa que eu acho interessante é que a Bíblia diz que semelhante a eles são aqueles que fazem, que fabricam. E todos quanto os adoram também. Então, irmãos, nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus diz, né? Isso não é invenção nossa, é o que a Bíblia diz. Então, se você crê na Bíblia, né, você vai crer que essa é a verdade e vai abandonar, né, a adoração, né, a ídolos, né? Então, é muito interessante e nós não podemos omitir essas informações, né? Volto a dizer, tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que, eu creio em Deus, mas nunca li a Bíblia. Eu acredito em Deus, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho nenhuma Bíblia em casa. Ou tem gente que faz isso aqui, ó. Não sei se dá de ver aqui, né? A Bíblia aberta, né? Tem gente que deixa a Bíblia aberta do jeito que está aqui, ó. Isso. Aberta em cima de uma mesa, né? No Salmo 91 ou no Salmo 23, né? Mas não lê. Não sabe, de fato, o que está escrito nela, né? As pessoas conhecem até alguns versículos isolados, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Mas não conhece a Bíblia como um todo, conhece algumas passagens isoladas, né? Eu lembro eu tive na casa de uma pessoa e a pessoa pediu para que eu falasse, né? Falasse algo da Bíblia para ela. E eu pedi para essa pessoa procurar 2 Samuel. Irmãos, parece engraçado,
Essa pessoa passou 10 minutos, ela folheava a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, ela disse, não, o senhor está errado, não existe esse livro na Bíblia, não. Ela falou, eu achei primeiro, mas segundo não existe, não. Eu falei, se tem primeiro, tem segundo. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. As pessoas não conhecem, por não conhecer, infelizmente, né, elas acreditam em tudo que as pessoas falam, em tudo que ensinam para ela. Então, eu sempre costumo dizer, né, que não é porque eu estou pregando, né, os irmãos que me conhecem, não é porque eu estou ensinando que você vai acreditar cegamente no que eu digo. Você tem que conferir se está escrito na Bíblia. Se tiver de acordo com a Bíblia, aí você então, né, segue. Aí você então acata o meu conselho, né? Coloca em prática aquilo que eu estou dizendo. Mas se não tiver de acordo com a palavra, não tem por que você me seguir. Não tem por que você, né, acreditar em mim, né? Eu lembro de um episódio de um pastor que ele chegou na casa de uma irmã, e essa irmã, e esse foi real, viu, irmãos? Eu conheço esse pastor. Ele chegou na casa dessa irmã e a irmã disse, pastor, as coisas aqui estão tão difíceis, pastor. Sabe, eu tô com uma semana que tá faltando alimento na minha casa, a escassez está grande. Ele falou, irmã, a irmã lê a Bíblia? Ela leio todo dia. Aí ele disse, me empresta a sua Bíblia. Ela emprestou a Bíblia para ele. Ele deu uma disfarçada ali, sem que ela visse, ele colocou R$200 dentro da Bíblia. Foi verdade, irmão, isso. Colocou R$200 na Bíblia. E aí, ele voltou no final de semana na casa dessa irmã. Ô, minha irmã, tudo bem? Ô, pastor, as coisas não melhoram, pastor. Desde quando o senhor veio aqui, o senhor lembra que eu falei para o senhor? Eu lembro, minha irmã. Ele disse, e a minha irmã, você tem lido a Bíblia todos os dias? Tenho, pastor. E a irmã leu a passagem que eu pedi para a irmã, eu marquei para a irmã ler? Li, pastor. Mentira. Quando ele abriu a Bíblia, que estava lá? 2 notas de R$100 dentro da Bíblia. Significa dizer o quê? Que infelizmente muitos não têm o costume de ler a palavra, né? E por não ler a palavra, não conhece, né, a verdade. Então, nós estamos aqui, né, trazendo essas informações, e essas informações elas estão contidas na palavra de Deus, né? O quarto exemplo que eu trago aqui, de acordo com esse texto, irmãos, de Gênesis capítulo 24, Gênesis capítulo 24, é que devemos nos preparar, né, para executar a missão que o Senhor nos confiou. Vou pedir para a irmã Leidiane. Irmã Leidiane está na sala, né? Sim. Irmã Leidiane lê para nós Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Irmã Rosana, Mateus 28, do 18 ao 20. Pastor Josué, lê para nós Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Neide, Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Efésios 6, versículo de número 10. Sofia, Gênesis, capítulo 24, versículo de número 10. Amém? Então vamos começar com a irmã Leidiane. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Pode ler, irmã, por gentileza? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Amém? Então Jesus, né, em Atos, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós, né? Ou seja, Jesus disse que quando os discípulos, e isso se estende a nós, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos a obrigação, né? A obrigação de dizer, de pregar o verdadeiro evangelho, de pregar a palavra de Deus como ela é, sem mistura, né? Sem acrescentar e sem tirar, né? E a Bíblia diz lá em Apocalipse, né, que ai daquele que tirar ou acrescentar algo da palavra do Senhor, né? E ali não é simplesmente, não é só o livro de Apocalipse, ali não está se referindo só de Apocalipse, mas de toda a Bíblia, ou seja,
quem, né, hoje, infelizmente, existem sincretismos, né, religiosos, né, e ai dessas pessoas que levam, né, o povo, né, a acreditar em coisas ao invés de acreditar no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, né. Eu vejo, né, por exemplo, aí você pode dizer, não, mas o irmão está falando isso, né, porque ele se referiu a imagens de escultura, né, ele se referiu a outra religião. Não, nós temos como exemplo falsos pastores, né, que ensinam o povo a adorar dinheiro, a amar dinheiro, que ensinam pessoas a acreditar em pedaços de pau, né, coisas que eles dizem que é ungida, né, esses pagarão um preço muito alto diante do Senhor, se não se arrependerem, né? Então nós não estamos aqui, digamos assim, atacando religião. Não, nós estamos falando da palavra, né? E existem falsos pastores que, se não se arrependerem, vão para o inferno mesmo, né? Simples assim, vão para o inferno, né? Eu participei, né, de um culto em São Paulo, onde eu vi, irmãos, eu estava lá e não foi ninguém que me contou, né? Pessoas ensinando, né? Dizendo para o povo colocar a oferta lá no altar, mas antes de colocar a oferta, tocar no pé da pessoa, no pé da mulher do chefão lá da igreja, porque se tocasse no pé dela ia ser abençoado. Onde é que está escrito isso na Bíblia, né? Ensinando que se as pessoas levassem a oferta e colocassem em cima de um colchão, aonde essa mulher se deitava para dormir, as pessoas iam ser abençoadas. Onde é que está escrito isso na Bíblia, né? Então essas pessoas, né? Essas pessoas vão pagar um preço muito alto. Por quê? Porque estão levando o povo, né? Estão ensinando mentiras para o povo, né? Então isso, né? Nós precisamos combater. A Bíblia diz, né? Paulo disse para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, ele disse, olha Timóteo, continue na cidade de Éfeso, né? Porque existem pessoas que estão pregando coisas, né, que não estão de acordo com a palavra de Deus e você precisa fazer com que elas parem com isso. Está escrito na Bíblia, irmãos. Né? Nós não estamos inventando, o que nós estamos falando aqui está na Bíblia, né? Mateus 28, do 18 ao 20, irmã Rosana. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Jesus está dizendo? Para nós ensinarmos, para nós prepararmos, né, uns aos outros, nos prepararmos, né, ensinarmos uns aos outros acerca da sua doutrina, acerca da sua palavra, né? Jesus quem disse isso, irmão. Não foi ninguém que inventou, não. Está na Bíblia. E se você crê na Bíblia, você pode examiná-la e você vai ver que está escrito nela. Amém? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Pode ler, Neide, por favor. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. 11. Vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as artimanhas do diabo. 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Ou seja, Paulo não está dizendo que a nossa luta é contra o presidente, é contra o Senado, é contra o Congresso, né? É contra a Câmara dos Deputados, contra o Senado. Né? Senado e a Câmara dos Deputados constitui o Congresso Nacional, tá, irmãos? Paulo não está dizendo que a nossa luta é contra o STF, Paulo não está dizendo que a nossa luta é contra... Não, Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, né?
E aí Paulo ele vai dizer que nós devemos usar, né, os sapatos, calçar os sapatos do evangelho, o cinto da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé, né, e a palavra, né, e a espada do Espírito, que é a palavra. Então, Paulo está dizendo que para nós estarmos nos preparando, nós temos que conhecer a palavra, né, colocá-la em prática. Né? Pastor Josué, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sofia, Gênesis 24, 10. Amém. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então, a Bíblia diz que depois que Abraão, né, deu a ordem para o servo e buscar a mulher, a esposa para Isaac, a Bíblia diz no versículo 10 que ele se preparou. E ele foi, né? Ele preparou os camelos, preparou os presentes que ele ia levar, preparou tudo e partiu. Né? Então aqui a Bíblia diz que esse homem foi cumprir uma missão dada por Abraão e ele, antes de cumprir essa missão, ele se preparou, né? E foi. Então, nós precisamos estar preparados para cumprir, né, a missão que o Senhor nos confiou, que é pregar o Evangelho, falar, né, o verdadeiro Evangelho, não é o Evangelho genérico, irmãos. Eu acho interessante, nesses últimos dias agora, nós, infelizmente, nós temos visto tantas coisas. E olha, é tão difícil, às vezes a gente... Desculpa, irmãos, a gente tem que procurar palavras para falar, porque a gente não pode falar qualquer coisa. Misericórdia, a gente está vivendo um tempo tão difícil. Eu quero lembrar aqui os irmãos, né? Eu já falei isso para os irmãos, do sonho que eu tive em 2012, onde o Senhor dizia que nós moramos num país onde nós temos liberdade, porém essa liberdade é falsa e ela está prestes a ser tirada. Irmãos, eu ouvi de um deputado essa semana, aliás, 2. Essa semana eu ouvi da boca deles falando de uma lei que está arquivada em uma Assembleia Legislativa, em uma Câmara, não vou dizer de qual estado, que essa lei está arquivada, né? Pelo menos por enquanto está lá engavetada, dizendo, a lei era que fosse aprovada, né? Uma lei para, obrigar, né, pastores a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. E também pastores não podiam falar absolutamente nada com relação ao assunto. Irmãos, eu volto a dizer, nós respeitamos, temos que respeitar, temos que aceitar, né, as decisões de cada pessoa, a vida é feita de escolha, mas isso não significa dizer que nós temos que concordar, não significa dizer que nós temos que ser obrigados, né, a concordar. Não. Assim como eles não concordam com o que pregamos sobre a palavra, nós também temos o direito de não concordar, né, com o que eles acreditam ser o melhor para eles, mas respeitamos e amamos do mesmo jeito, né? Só que dessa forma aí, no caso, eles estão querendo nos colocar goela dentro, porque como ele mesmo falou lá na reunião, que o que está lá engavetado é o quê? No caso, eles estão exigindo que sejam aprovado nas igrejas uma placa lá dentro, como se fosse um porta-retrato com essas exigências. Exatamente. Então, irmãos, eu vi uma cantora, né, a Bruna Carla, essa semana não sei que dia foi exatamente que ela deu a declaração, né, que ela não iria no casamento de uma pessoa, né,
digamos, uma pessoa que era amiga dela, um amigo dela, melhor dizendo, ela não iria no casamento dele se ele casasse com outro homem, né? Isso causou um maior mal-estar, e tem gente perseguindo ela e criticando ela, né? Ela não desrespeitou, ela só disse que não concordava, e só disse que não iria. Por quê? Porque isso é contra a palavra de Deus, né? E nessa missão de anunciarmos o Evangelho, nós corremos o risco, né, de sofrermos, né, perseguições e sanções por nós não concordarmos, né? Mas precisamos assumir, né, a nossa posição como servos do Senhor, né, como alguém que conhece a verdade, né? Eu vi um vídeo de alguém falando que ser hétero não é normal, né? Que ser normal, né, é exatamente viver a ideologia, né? A ideologia que eu não vou estar repetindo para os irmãos saberem. Então, nós não podemos, irmãos, concordar com essas coisas. Porém, precisamos amar, né? Eu, por exemplo, falo com conhecimento de causa, eu tenho gente na minha família que tomou a decisão, eu não odeio essas pessoas, eu amo essas pessoas, porém, não concordo, né, com a forma em que elas acham que tem que viver e que acham que é o melhor para elas. Mas eu as amo do mesmo jeito. Vamos lá para a quinta... deixa eu ver, eu falei aqui. O quinto exemplo, né, que nós precisamos seguir, né, de acordo com o texto que nós estamos lendo, Gênesis, capítulo de número 24. Amém? Gênesis, capítulo de número 24. E o quinto exemplo que eu trago aqui, de acordo com esse texto, é que devemos viver em oração. Devemos viver em oração e nos mantendo na presença do Senhor. Devemos viver em oração, nos mantendo sempre na presença do Senhor, né? Quando o servo de Abraão, ele foi encontrar, né, ele foi procurar a esposa para Isaac, a Bíblia diz que ele chegou no poço, né, e ali ele colocou os camelos, fez com que os camelos se ajoelhassem. Irmãos, eu não sei qual o significado disso, de ele colocar os camelos para se ajoelhar ali perto do poço, né? Eu sempre costumo dizer, né, irmãos, nós temos que ser humildes e admitirmos que nós não conhecemos tudo, nós não sabemos de tudo, né? Então eu realmente não sei o significado dele ter colocado os camelos ali de joelhos, ali perto do poço, né? Eu não sei se os camelos, para beber, eles têm que se ajoelhar, se eles não bebem em pé, eu não sei, né? Eu não tenho... eu não conheço tudo, né, irmãos? Eu não tenho o domínio de todo conhecimento, então... Mas a Bíblia diz que ele orou. Ele orou ao Senhor, né? Ele orou ao Senhor dizendo, Senhor, eu estou aqui numa missão, né? Ele orou. Irmãos, a oração, ela é muito importante em nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, né, colocar em prática isso em nossas vidas. Nós não podemos viver sem oração. Nós não podemos deixar de orar. Porque se nós deixarmos de orar, nós enfraquecemos. Nós até morremos. A oração é o alimento da alma. A oração, irmãos, é o fortalecimento da alma, né? A oração é o meio pelo qual nós falamos com Deus. Então, por exemplo, se um marido passa um mês dentro de casa sem falar com a esposa, ele passa um ano sem se comunicar com a esposa, está morando os dois na mesma casa, mas estão sem se falar durante um ano, vão perder a intimidade, né? Vão perder, né, a intimidade que eles têm. Assim somos nós. Se nós deixarmos de orar, se nós deixarmos de buscar o Senhor, nós vamos perder o contato com Ele, né? Nós vamos enfraquecer e, consequentemente, nós vamos morrer espiritualmente. Então, aquele homem, ele não apenas orou, ele se manteve firme ali no lugar, né? E o melhor lugar para nós estarmos é na presença do Senhor. Amém?
Gênesis. Vou pedir para alguém ler para nós aí Gênesis, capítulo de número 24, do versículo 11, deixa eu ver, do versículo 11 ao 13, só conferir aqui, irmãos. Gênesis, capítulo de número 24, do versículo 11 ao versículo 13. Alguém pode ler para nós aí, por gentileza? Pode ler, Sofia. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Amém? Então Abraão não, o servo dele orou, né? E permaneceu ali na presença do Senhor, né? Permaneceu firme. Isso, irmãos, nos traz a lição de que nós precisamos ter uma vida de oração e precisamos perseverar na presença do Senhor para que sejamos salvos. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, a gente não vai ler, os irmãos conhecem essa história, né? O exemplo da viúva e o juiz ímpio, né? Jesus, ele usa esta parábola para dizer para nós a importância, né, da oração, a importância de nós vivermos em oração, né? E aí, inclusive, no finalzinho, no versículo 8, ele diz: quando o Filho do Homem voltar, achará, porventura, fé sobre a terra? Então é importante nós termos uma vida de oração, porque a oração ela nos fortalece, a oração nos ajuda a permanecer firme na presença do Senhor. Vamos trazer aqui mais, agora eu trago aqui o penúltimo exemplo, né? O penúltimo exemplo, de acordo com o texto, Gênesis capítulo de número 24. Nós precisamos ter um coração de servo. Precisamos ter um coração de servo, né? Rebeca, irmãos, ela alcançou a bênção do Senhor porque ela teve um coração de servo, de serva, né? Ela serviu, né? Tanto o servo de Abraão, como ela também, né, alimentou os seus animais. Ela alimentou os camelos, porque essa foi a condição que ele colocou ali diante de Deus, para ele saber se ela era a moça escolhida para casar com Isaac. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos em meio a uma prova, né? Em meio a um teste. Jesus disse: são muitos chamados e poucos escolhidos. Imagine se você estiver em um concurso público. Vamos imaginar que o pastor Josué está fazendo um concurso público, prestando um concurso público para ser enfermeiro. Se ele não passar, ele não pode ser aprovado. Se ele não acertar as questões pertinentes ao que o concurso está exigindo, ele não pode ser aprovado. Ele só vai ser aprovado se ele passar no concurso. E ele tem que passar, com as maiores notas, digamos assim. Vamos dizer que o concurso exija que você tem que acertar 80% da prova, ou 90%, ou 100%. Só vai ser aprovado quem acertar, né, exatamente o percentual exigido pelo concurso. E para ele acertar, ele vai ter que tirar tempo para estudar. E para ele acertar, exatamente. Isso nos leva a refletir, irmãos, que nós estamos em um teste. Nós estamos, né, lutando para ser aprovado. Ah, mas eu vou ser salvo pelo que eu falo, pelo que eu faço? Não. Porém, Jesus ele nos mostra ali em Mateus capítulo 7, no versículo 22 em diante,
um grupo de pessoas reprovadas. Um grupo de pessoas reprovadas. Nós não sabemos a que tipo de prova nós somos ou seremos submetidos pelo Senhor. Vamos ver Gênesis, capítulo de número 24, versículo 14 ao versículo de número 20. Gênesis, capítulo de número 24, do versículo 14 ao versículo de número 20. Alguém pode ler para a gente aí, por gentileza? Gênesis 24, do 14 ao 20. Vamos lá, alguém pode ler, por favor? Amém. Faze, pois, que a moça, a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Antes que acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sob o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Respondeu ela, bebe, meu senhor. Então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Olha que interessante, irmãos. Ela serviu ele com amor, ela serviu ele, né? E ela nem conhecia. Ela nem conhecia. Irmãos, quantos aqui já viram Deus de verdade? Quantos aqui já viram Jesus de verdade, assim, a olhos nus? Quantos aqui já sentaram à mesa para conversar com Jesus assim, literalmente? Ninguém. Irmãos, sabe o que eu fico pensando sobre isso? Rebeca, ela teve um coração de serva, ela serviu, né? Ela não reclamou. Poderia ter sido qualquer outra moça. E se ela não tivesse preenchido os quesitos, ou os quesitos que o servo de Abraão estipulou ali, né, diante do Senhor, né, que a moça deveria ter para ele saber que ela era a escolhida do Senhor. E se ela tivesse dito, não, eu não vou lhe dar água não, beba o Senhor, vai lá tirar água do poço. Não, se o Senhor quiser, o Senhor vai lá e tira a água e dê para os seus camelos beber, eu mesmo é que não vou fazer isso. Irmãos, quantas pessoas, e aqui eu chamo a nossa atenção, nós precisamos servir ao Senhor. Sabem por que o povo de Israel que saiu do Egito não entrou na terra prometida? Porque eles não fizeram a vontade de Deus. Reclamaram, murmuraram, né? Às vezes Deus ele coloca situações em nossas vidas e nós muitas vezes somos reprovados por quê? Porque nós não fazemos a vontade de Deus. Nós reclamamos de tudo. Se está chovendo, a gente reclama. Se o sol está quente, a gente reclama. Né? Quando eu estava meditando, irmãos, deixa eu testificar isso aqui para os irmãos. Ontem eu levantei e era antes de 2 horas da manhã. Levantei antes das 2. E eu comecei a meditar na palavra do Senhor. Irmãos, e foi uma batalha tão grande, mas tão grande. O Senhor falando comigo na palavra. O Senhor trazendo essas revelações aqui para mim na palavra. E o inimigo lutando para que eu não estudasse, para que eu desistisse. Literalmente. Eu tive uma experiência assim espiritual. Eu ouvi, irmãos,
estava só eu na cozinha. Eu estava sozinho, eu estava meditando na cozinha. E eu ouvi, é como se alguém tivesse batendo um ferro no outro. E aquilo me trouxe um arrepio, aquilo me trouxe uma sensação de pavor. E eu repreendi, eu falei que o Senhor te repreenda. Sabe por quê, irmãos? O inimigo, ele não quer que nós nos dediquemos à palavra do Senhor. Ele não quer que nós nos dediquemos a aprender a palavra do Senhor. E ele vai fazer de tudo, e ele faz de tudo para nós desistirmos. Né? Ele faz de tudo para que nós venhamos abandonar os propósitos do Senhor. E eu fico imaginando aqui Rebeca naquela situação, e que ela não conhecia aquele homem, mas mesmo assim ela o serviu. E por isso ela recebeu a bênção do Senhor. Né? Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha vida, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, nós precisamos servir o Senhor, e servir uns aos outros, e tendo a certeza que nós estamos fazendo para o Senhor, que nós estamos fazendo para o Senhor. Então, irmãos, vamos olhar para o exemplo de Rebeca, o exemplo do próprio Cristo, que disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Né? Eu estou tão feliz nessa manhã, né? Porque os irmãos estão, né, me ouvindo, os irmãos estão aprendendo, os irmãos estão, né, aqui conosco. Já pensou, irmãos? Passar a noite inteira estudando a palavra, se preparando para trazer, né, a mensagem e não aparecer ninguém. Pense aí a frustração que seria. Mas tudo isso, irmãos, a gente tem que fazer com amor. Temos que fazer, sabe, com dedicação. Por quê? É como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus, o próprio Senhor. Paulo diz isso. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Amém? O último exemplo que eu trago aqui, irmãos, é que nós precisamos priorizar o nosso compromisso com Deus. Precisamos priorizar a obra do Senhor. Foi o que o servo de Abraão fez. Quando ele chegou à casa de Betuel e que trouxeram para ele a comida, ele disse: eu não vou comer enquanto eu não falar o que eu tenho para dizer. E Labão diz: então fale. E aí ele explicou tudo que ele foi ali para fazer. Né? Ele explicou tudo que Abraão ordenou a ele para fazer. E só então ele, né, decidiu comer. Né? E Jesus, ele disse lá em João capítulo 4, quando ele estava evangelizando a mulher samaritana, e os discípulos chamaram ele para comer, ele disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. O servo de Abraão, ele só comeu depois que ele executou o projeto, depois que ele concluiu o projeto, o qual ele tinha ido ali para fazer. Irmãos, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Precisamos priorizar o nosso compromisso com Deus. Precisamos priorizar aquele que na cruz do Calvário deu a sua vida por nós. Né? Foi ele quem morreu por nós. Foi ele quem entregou-se ali na cruz para que nós tivéssemos a oportunidade
de estarmos hoje na presença dele. Nós temos que priorizar esse Deus. Nós temos que priorizar a obra do Senhor. Nós temos que priorizar. E além de priorizar, nós temos que zelar pelo que o Senhor já nos deu. Lembra do que Jesus diz? Guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Que nós possamos meditar nesta palavra e que possamos colocá-la em prática, né? Não adianta só ouvir, não adianta só ministrar, não adianta só estudar. Nós temos que aprender e nós temos que praticar, né? Hoje, por exemplo, eu estou muito feliz que os irmãos têm priorizado a escola bíblica todo domingo, né? Seja, né, infelizmente não está dando da gente se reunir presencial, né? A partir de agosto nós vamos estar na nossa escola bíblica presencial, né? Os nossos cultos, em nome de Jesus, vamos estar conseguindo fazer, né, presencial também, mas os irmãos têm sido fiel, né? Todo domingo estamos aqui juntos. Às vezes tem 2, tem 3, às vezes tem 10, né? Às vezes tem 5, mas nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor, né? Irmãos, se nós não priorizarmos Jesus, nós não seremos salvos. Se nós não priorizarmos o Evangelho, nós não seremos salvos. Se nós não priorizarmos aquele que morreu por nós, nós não conseguiremos alcançar o objetivo de um dia estarmos com Ele na eternidade. Amém? Oremos ao Senhor e vamos agradecê-lo. Irmãos, antes de eu orar, eu vou pedir para os irmãos, quem quiser falar assim de uma forma bem resumida, né, o que você aprendeu, né, e o que você gostaria ainda talvez de acrescentar na mensagem de hoje. Vou pedir para os irmãos serem assim bem sucintos nas suas colocações. Amém? Pastor Josué, irmã Rosana, irmã Leidiane, a oportunidade está aberta para vocês. Vamos lá. A palavra, ela falou muito, né, com relação a propósito. Vou entender dessa forma. Porque o servo, ele saiu com um propósito ali do que o seu senhor tinha incumbido ele, né? E dessa forma, o Senhor nos deixou um trabalho a ser feito, uma missão, né? E a própria Bíblia vai falar assim, bem-aventurado aquele servo em que quando eu voltar se achar servindo, né? Eu posso ter errado algumas palavras, mas é mais ou menos assim. Amém. É verdade, irmã Rosana. Bem-aventurado aqueles que estiverem firmes na volta dele, né? Trabalhando, né? Cumprindo o mandamento assim, dele. E foi assim que eu compreendi, né? Sobre a gente cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Amém. Amém. Pastor Josué? Amém. Também vejo que a partir do momento em que o servo recebeu uma missão, ele depositou a confiança no Senhor e em nenhum momento disse não dará certo. O Senhor está comigo, ele creu. Também porque Deus colocou que Abraão falou, né? Que o anjo estaria à frente dele, estaria lhe ajudando, né? Outra coisa também que nós temos que ver, irmãos, que muitas vezes nós somos pessoas que desejamos o já. É agora que eu quero, não é para amanhã. Mas as coisas acontecem conforme a vontade do Senhor. Pode ver que o servo de Abraão, ele chegou e esperou. Ele não disse, não, Senhor, agora, já, eu quero agora. Não, ele esperou. E ele ficou observando Rebeca.
Ele não ficou fazendo nenhum comentário, ele ficou observando para ver se era a escolhida que o Senhor tinha escolhido para o seu servo. Então, não é o tempo do homem, não é a vontade do homem, não é do jeito do homem, mas tudo é a vontade do Senhor. Amém. É verdade. Amém. Mais alguém quer falar, irmã Leidiane? Eu só queria agradecer a Deus pela palavra assim abençoada que veio hoje. Faço da palavra dos irmãos a minha. Realmente foi uma palavra de propósito, uma palavra de fé. E eu só queria fazer uma observação quando o senhor estava falando de imagens, de adoração a imagens, que tem uma passagem que, quando as pessoas falam sobre adoração, eu gosto de mencionar, que é sobre aquele discípulo que ele vai visitar Cornélio, se eu não me engano, que ele tenta adorar ele Isso. repreende, fala para que ele é apenas um homem. É Pedro, Eu não quando sei Pedro, qual. é Pedro, é Atos capítulo 10, versículo 25, irmã. E eu sempre menciono para as pessoas que têm essa questão de adoração, então eu menciono, falo, se Pedro em vida repreendeu, por que ele mudaria de ideia? Então é uma coisa que eu gosto sempre de citar para as pessoas que adoram imagem. Amém. Bom exemplo. Realmente é uma boa observação, né? Pedro, quando o Cornélio se ajoelha diante dele, ele fala, não, faça isso não. Eu sou um homem igual a você, né? Boa observação. Amém, irmãos? Então, oremos ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Queremos te agradecer por mais um dia, Senhor. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, abençoe cada pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, que está, Senhor, assistindo, Senhor, esta mensagem, que ouviu, Senhor, a tua palavra. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, nos ajuda, Senhor, a vivermos, Senhor, o teu evangelho como ele deve ser vivido. Nos ajuda, Senhor, a pregar o teu evangelho como ele deve ser pregado, Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.